Graça e paz, minha querido e meus amados irmãos em Cristo Jesus. Eu, Pastor Elias, mais uma manhã de reflexão para a nossa vida, nesses momentos em que esperamos aí as primeiras horas do trabalho, da labuta do dia. Algo que Deus tem falado muito ao coração desse pastor. A grande necessidade de que temos de buscar a verdade que pertence ao Senhor Jesus. E essas verdades do Senhor Jesus, ela está na Bíblia, mas ela também está no contexto de nossa vida diária, o nosso dia a dia, né? A nossa caminhada. Nós vivemos em um mundo onde há os parâmetros do certo e do errado, aonde há os parâmetros da verdade e da mentira. Isso faz parte da vida do ser humano depois que o pecado passou a habitar na natureza humana por escolha, por arbítrio. E quando falamos de certo, de errado, de mentira e de verdade, eu quero dizer a vocês, meus queridos, que essas coisas é que dão forma ao entendimento, dão forma ao conhecimento, dão forma à sabedoria. Por isso que esse pastor tem falado sobre a questão de ler, de buscar o hábito da leitura na última live. Essa necessidade pertence a cada um de nós e precisamos ter esse hábito, não só de ler a Bíblia, mas ler também outros livros. Eu não sei quantos de vocês, quando criança, experimentou ouvir histórias dos seus pais, dos seus avós, tanto histórias com E quanto com H. As histórias com E são aquelas histórias de ficção, né? É o que nós chamamos de história de carochinha. E a história com H são as verdadeiras, são aquelas que realmente foram fatos na vida real. Essas histórias, elas trazem para nós uma amplitude de conhecimento e de riqueza, onde nós começamos a criar os nossos parâmetros. Os parâmetros da verdade e os parâmetros da mentira. Quem nunca ouviu ou já viu filmes de ficção, né? O nome já diz ficção é ficção, mas ela também nos traz parâmetros de realidade, né? Porque se existe uma realidade, existe também aquilo que não é real. Então a ficção, ela traz esse parâmetro de realidade para nós. Isso é ensinamento, é crescimento quando nós recebemos. Agora, quem vive num mundo só de ficção, a ficção vai ser uma verdade. Quem vive no mundo da mentira, a mentira ela vai se tornar uma verdade. Então, a mesma coisa são os romances. Se existe o amor, também existe o desamor. Por isso tem as literaturas de romance que são maravilhosas, algumas tremendas, que a gente se aprofunda e vive aquela história romancista, né? Então isso cria parâmetro em nós, essas literaturas, essas vivências de vida. Por isso é importante. Nós encontramos ali, para basear o que nós estamos dando como introdução, livro de Esther, capítulo 10, versículo 2, onde a palavra diz: quanto aos demais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, não está tudo escrito no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Então, toda a realidade, todo o contexto do livro de Esther está ali escrito na Bíblia, né? Ali em Esther 10. E não foi o nosso jovem Lucas em que ele mesmo pesquisou e estudou sobre os Atos dos Apóstolos, e ali ele narrou em seu livro, Atos dos Apóstolos, Lucas. Então você vê o quanto é necessário a gente
ter discernimento das coisas, viver nesses parâmetros que a vida coloca para nós, para saber discernir os atos do dia a dia de nossa vida. Meus queridos, amados irmãos, como é importante a gente ter a literatura, porque lendo poesia aprendemos a escrever. Na verdade, lendo crônicas temos companhia para sentir, né? Lendo ficção aprendemos a pensar. Sempre houve histórias, mas ficção, palavra latina que significa fingir ou dar forma, ganhou vida quando surgiram as primeiras histórias deliberadamente inventadas no século XXI da era cristã. Jesus Cristo, ele foi um mestre da ficção em suas parábolas, histórias que criava para falar verdades profundas por meio de situações que soavam familiares aos ouvintes. Então, as parábolas de Jesus, ele tirava da vivência do povo. Ele pegava uma atitude, um ato de sobrevivência ou de vivência do povo, dali daquele contexto onde ele se encontrava, e ali ele colocava uma parábola. A parábola de Jesus sempre teve profundidade enriquecida de verdades tremendas ali na vida do povo. É muito maravilhoso isso quando a gente começa a entender e a interpretar. Olha só o que Dr. Dostoiévski, é um russo, o que ele coloca aqui sobre a verdade. A verdade verdadeira é sempre inverossímil. Você sabia? Inverossímil. Para tornar a verdade mais verossímil, precisamos necessariamente adicionar-lhe a mentira. O que ele quer dizer com esse destaque? Inverossímil é aquilo que não é verdade, aquilo que realmente não condiz com a realidade. Verossímil é aquilo que realmente é verdade, é a pura verdade. Então, a verdade, ela é transparente quando a mentira é desbancada. Então, a verdade está contigo ao seu lado, né? A mentira está ali para denegrir a verdade. Por isso que o Senhor Jesus, ele escreveu em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade, o que é? O conhecimento da verdade era a vida em que se levava, que afasta de Cristo, é o dia a dia de todos os pecados que estão à porta da humanidade. Aqueles que fazem escolhas para o pecado se afastam de Deus. E a verdade é essa: aquele que conhece a Deus vive na verdade, que vive na verdade tem a vida eterna. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus Cristo, aquele que viveu no meio de nós. Um homem em que não teve um pecado, um homem em que deu a vida por nós. Ele é a verdade, porque eu vi ao mundo para que vocês tenham liberdade, sejam salvos, para que vocês vivam uma riqueza de abundância nos céus com o Pai, traduzindo aquilo ao qual Cristo veio como morte de cruz para nós. Jesus Cristo veio para nos dar liberdade, para nos dar vida em abundância, meu querido. E nós só vamos entender essas verdades e só vamos ser uma igreja diferente, uma igreja realmente verdadeira, quando nós começarmos a entender a profundidade da vida, respeitando a cada indivíduo, independente de sua própria natureza. E respeitar cada indivíduo conhecendo as verdades da vida, sabendo medir as coisas. Não quer dizer que devemos aceitar o pecado do indivíduo, mas respeitar como ser humano e também as suas fraquezas, e a ajudar a essas pessoas a conhecer a verdade de Cristo como nós a conhecemos, para que possam produzir nelas uma porta aberta no seu coração, para que o Espírito Santo possa o convencê-lo da verdade, da real salvação que Cristo nos dá. E nós temos no Senhor a verdade absoluta para todos nós. Meus queridos, em nome de Jesus,
eu peço a cada um de vocês, se aprofunde na leitura, busque prazer em ler, se estimule, faça uma leitura de 10, 5, 15 minutos e vai aumentando a cada dia, porque isso é prazeroso demais. Isso traz firmeza naquilo que você pensa e naquilo que você vai falar. Isso te dá autoridade nas palavras, autoridade nas escritas, e Deus vai te despertar algo maravilhoso dentro do seu coração. Deus abençoe. Deus ilumine. Estou morrendo de saudade de cada um de vocês e, mais especificamente, a Igreja Batista Geração Eleita. Se Deus quiser, na próxima segunda-feira estaremos ali. Estaremos ali com a verdade, que é Jesus Cristo, e estaremos ali em ceia do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e tenha um dia prazeroso, um dia maravilhoso no nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém? Sempre valerá a pena. Fica na paz do Senhor.